Em Vilarejo das Brumas, aninhado entre colinas verdejantes e envolto em uma névoa quase constante, o tempo parecia mover-se ao ritmo lento dos riachos. As vidas eram simples, tecidas em rotinas de trabalho e pequenos prazeres. Mas em cada fogueira e em cada cochicho persistia uma lenda, a do dragão da caverna do sussurro. Diziam que ele dormia há séculos, guardando tesouros esquecidos e, por vezes, soltando um rugido tão profundo que fazia tremer as xícaras nas estantes. Neste vilarejo vivia Elara. Não era uma donzela em apuros, era uma herveira. Seus cabelos eram da cor do cobre, e seus olhos, um verde intenso, estavam sempre fixos na terra, buscando a folha certa, a raiz curativa. Elara era prática, mas sua alma ardia com uma curiosidade que nem todas as lendas conseguiam extinguir. A caverna do sussurro era o limite, o tabu. "Não vá lá, Elara", alertava a velha senhora Lira. "O dragão é a ira da montanha." Mas era justamente para aquelas encostas proibidas que as ervas mais raras e poderosas cresciam. Numa manhã de sol tênue, enquanto Elara recolhia um raro musgo medicinal, ela se encontrou perigosamente perto da entrada da caverna. Era uma fissura escura e úmida, da qual emanava um ar frio com um sutil cheiro de enxofre. Elara sussurrando com fascínio: "Um cheiro forte, mas não sinto cheiro de maldade." Impulsionada por uma coragem que ela mal sabia que possuía, ela deixou sua cesta de lado e, com o coração batendo como um tambor, deu o primeiro passo na escuridão ancestral. A lanterna de Elara mal conseguia furar a escuridão da imensa gruta. O silêncio ali era tão denso que parecia engolir qualquer som. Ela caminhou por um bom tempo, admirada com as estalactites que pareciam dentes gigantes de uma criatura adormecida. Então, ela parou. No centro da vasta câmara, enrolado como uma montanha escamosa, estava ele, o dragão. Sua cor era de uma obsidiana polida, cintilante à luz fraca, e ele era monumental. Elara não fugiu imediatamente. Ficou paralisada, observando a respiração lenta e profunda que levantava e abaixava seu flanco maciço. Era uma criatura de lendas ali, real e magnífica. Mas então, a respiração parou. Um olho, do tamanho de um escudo e da cor de ouro derretido, abriu-se e fixou-se nela. O som veio não como um rugido furioso, mas como um gemido grave e profundo que ressoou nas paredes da caverna como o desmoronamento de rochas. Era um som de surpresa e profunda irritação. Dragão, voz grave, gutural, com eco: "Vaia, o que ousa perturbar meu sono?" A onda de ar e a força da voz foram tão esmagadoras que Elara, a corajosa herveira, perdeu a compostura. O medo a dominou. Ela não pensou em ervas nem em lendas, apenas em fugir. Ela se virou e correu. Deslizou sobre o piso úmido, abandonou a lanterna e a cesta e correu da caverna para a luz do sol, o som do dragão a perseguindo em sua mente. Ela não parou até que as luzes familiares do vilarejo estivessem à vista. Elara passou a noite em claro. O terror ainda estava lá, mas algo mais o acompanhava: vergonha. Ela fugiu como uma criança. Mas mais estranho ainda, vinha a lembrança daquele olhar dourado. Não era o olhar de um monstro faminto, era solitário. Enquanto isso, nas profundezas da caverna do sussurro, o dragão, que se chamava Kael, estava igualmente perturbado. Kael, para si, com um tom de autocrítica e solidão. 6 séculos de isolamento, e quando finalmente vejo uma alma, eu a afugento. Ela era pequena e aterrorizada, tão pequena e corajosa por ter vindo até aqui. Kael não via um humano há mais de 50 anos, e a última vez havia sido um grupo de tolos ambiciosos que buscavam o seu tesouro. Mas aquela menina,
Ela não estava armada, ela estava apenas olhando. E ela era de fato a coisa mais linda que ele havia visto. A cor de seus cabelos, o medo sincero em seus olhos verdes. Kael sentiu um profundo remorso. Se ela fosse tola o suficiente para voltar, ele não a assustaria. Ele seria gentil. Ele seria um anfitrião. No dia seguinte, a curiosidade venceu o medo em Elara. Ela reuniu coragem, um buquê de flores da montanha e alguns pedaços de carne seca. Se ele era uma criatura lendária, talvez também fosse uma criatura faminta. Não vou fugir de novo. Ele é só uma criatura grande. Ele não me comeu da primeira vez. Vou tentar de novo. Elara voltou à caverna do sussurro. A luz do dia entrava um pouco mais e ela parou a uma distância segura, respirando fundo. Olá, voltei. Eu trouxe um presente. Kael estava deitado de forma diferente, mais relaxado, quase como um enorme gato ao sol. Seus olhos dourados se abriram e ele não fez nenhum som. Ele apenas a observou. A herveira. Você é teimosa. Eu sou Elara. Sinto muito por ter fugido, mas você é muito grande. E você é muito pequena. E corajosa. Meu nome é Kael. E eu me arrependo de ter assustado você. Não a farei mal. E assim, o mais improvável dos laços começou. Elara começou a visitá-lo todos os dias. Ela trazia comida, sim, mas principalmente trazia histórias. Histórias do vilarejo, de como as crianças jogavam bola, dos casamentos, das colheitas. Kael, em troca, contava a ela sobre o tempo em que as estrelas pareciam mais próximas, sobre os reinos perdidos que ele havia sobrevoado. Ele era sábio, gentil e tinha um senso de humor seco e inesperado. Elara começou a ver as escamas obsidianas não como uma armadura assustadora, mas como uma pele suave e fria. Ela gostava do calor que ele exalava quando estava animado e da maneira como seus olhos dourados a seguiam com atenção total. Você é um dragão terrível, Kael. Você devia estar guardando tesouros, mas só me pergunta sobre o Festival da Abóbora! E deu um beijo em seu focinho. O Festival da Abóbora parece muito mais interessante do que moedas antigas, Elara. Você me trouxe o cheiro de flores, o cheiro de vida. É o maior tesouro de todos. Eles não eram apenas amigos, eles eram a conversa que o outro precisava ter. O toque de realidade e o toque de magia. A admiração de Elara se transformou numa afecção profunda, um amor platônico pela alma gentil, presa no corpo de uma criatura lendária. Uma luz ofuscante explodiu na caverna, forçando Elara a fechar os olhos. Um estrondo, não de raiva, mas de transformação. As escamas pareciam se fragmentar em ouro e poeira estelar. Quando Elara abriu os olhos, ofegante, Kael não estava mais lá. Em seu lugar, de pé, sob a luz fraca, estava o homem mais belo que ela já tinha visto. Alto, de cabelos escuros como a obsidiana de suas escamas e com os mesmos olhos penetrantes e dourados que ela amava. Elara, você quebrou o feitiço. Kael explicou. Ele não era um dragão comum. Era um príncipe de um reino esquecido, amaldiçoado por uma bruxa por ser muito orgulhoso. A maldição só poderia ser quebrada por um beijo de afeto verdadeiro e altruísta, dado por alguém que o visse não como um monstro, mas como um amigo. Kael, você é lindo!
senti a sua bondade, não a sua forma. O beijo de Elara não apenas o transformou, mas libertou o amor que os dois sentiam. O espanto deu lugar a uma alegria incontrolável. Ele era Kael, ela era Elara, e a forma, no fim, não importava. Kael e Elara saíram da caverna de mãos dadas, para a luz do dia. A caverna do sussurro não era mais um lugar de mistério e medo, mas um santuário onde o amor nasceu. Elara, você me tirou da minha cela, Elara, e me mostrou o que é viver. Eu te amo. Eu também te amo, Kael, mais do que todas as ervas, mais do que todas as lendas. E assim, o dragão e a herveira ficaram juntos. Não houve mais cochichos de medo no vilarejo das brumas, mas apenas a lenda de como a coragem de uma simples herveira e o mais puro dos afetos transformaram um monstro temido em um belo príncipe. Eles se casaram, eles viveram felizes, e a única coisa que Kael guardava de sua vida como dragão era o coração que ele havia encontrado na escuridão. Um coração que pertencia inteiramente à garota de cabelos de cobre e olhos verdes que não teve medo de amá-lo.